Porque é muito natural as pessoas pensarem, poxa, eu vou lá e vou falar com meu irmão, ele está bebendo demais. Mas isso tende a ser ouvido como uma acusação, como uma crítica, naturalmente, porque as pessoas em geral, não só quem tem alcoolismo, elas se importam demais com a própria liberdade. E muitas vezes, quando a gente sente que a nossa liberdade está sendo ameaçada, a tendência que a gente tem é de lutar contra isso, mesmo que seja algo para o bem. Então, argumentos, sermões podem ameaçar o instinto de liberdade. Sem falar que, muitas vezes, se você vai aconselhar ou argumentar, né, então você tem que estar focada no processo que você vai fazer, em fazer esse processo da melhor forma, pensando em você e em como abordar essas situações, sem desespero, tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo que você está assistindo agora, ele faz parte do quadro Pergunta para o Vitor. Como é que funciona? Eu publico conteúdo diariamente nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E nas sextas-feiras à tarde, quase sempre às 15 horas da tarde, horário de Brasília, eu abro uma live para responder perguntas da minha audiência. Quem está aqui assistindo ao vivo pode participar e trazer suas dúvidas. E você que está vendo isso no gravado, você vai poder ouvir as respostas das perguntas. Muitas dessas perguntas talvez sejam dúvidas suas e mesmo que não seja exatamente a sua dúvida, na minha resposta eu vou te ajudar a entender um pouco mais sobre como você pode fazer quem você ama parar de beber sem você deixar de cuidar de si. Essa é a ideia desse quadro do Pergunta para o Vitor. Então, se você quer fazer suas perguntas diretamente, você pode comparecer aí nas minhas redes sociais. Se você me seguir pelo Telegram, tem o link aqui abaixo, você vai encontrar um link para que o Telegram é um aplicativo parecido com o WhatsApp e lá também eu vou notificar, né, quando eu estiver entrando ao vivo, né, para você poder acompanhar esse quadro Pergunta para o Vitor, tá bom? Olha, tô sem Telegram aqui. Beleza, vamos lá. Então, você que está me assistindo ao vivo, tá? Pelo Facebook, YouTube e Instagram, pode trazer suas perguntas. Deixa eu verificar aqui. Tudo certo com o som aí? Me ajuda a compartilhar, divulga, aperta no coraçãozinho, aperta no aviãozinho, manda para outras pessoas, clica em compartilhar para as pessoas serem avisadas dessa live de agora e também poderem assistir, tá bom? Clica aqui no coraçãozinho, assim você me ajuda a divulgar essa live, que o Instagram avise as pessoas. Vamos lá? Traga suas perguntas sobre como fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Esse é o momento. Tá, tem uma pergunta aqui da Luciana. É o seguinte... Tá bom, vamos lá. A Luciana pergunta o seguinte, ó. Vitor, gostaria de um conselho. Na segunda-feira de madrugada, passei mal e tive que ligar para o meu esposo me levar ao médico porque tinha dormido na casa da mãe dele para beber. Né? Ele dormiu na casa da mãe dele para beber. Daí fiquei internada até o meio-dia. E ele passou a terça comigo. E na quarta de manhã foi para a mãe dele de novo. Desde então não apareceu mais em casa. E na quarta-feira de manhã, não apareceu mais em casa. Essa semana não viajou por conta do feriado. Ontem mandou mensagem que estava na distribuidora e ia beber 2 latinhas e ia para casa. Eu disse para não ir se escolhesse beber, que preferia estar com ele sóbrio. Ele insistiu
e eu fiz a técnica do disco arranhado. Mais tarde da noite, mandou mensagem pedindo desculpas e falando que vai melhorar, tá? E a pergunta dela é: devo falar do quanto estou triste por não poder contar com ele nem na doença, ou continuo fazendo o que não me importo? Boa pergunta, Luciana. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Tá? Você ficou mal, resumindo a história, né? Você ficou mal, ficou doente, né? Foi para o hospital, espero que esteja tudo bem agora. Mas você teve que ficar lá em observação, ficou internado até um pouco lá, e ele não estava bem, né? Ele ficou bebendo nesse período aí, acredito, imagino eu, que ele não está bem, né? Um sintoma de que ele não está bem, o alcoolismo ainda está trazendo muito sintoma para ele de ir beber, né? Daí ele não pôde estar presente nesse momento importante, né? De estar contigo, até para um apoio psicológico, né? Agora, você falou aqui que está triste por não poder contar com ele no momento de doença. Agora, a ideia não é você falar que você está triste, e nem você ficar fingindo que não se importa, não é nenhum dos dois. E eu vou explicar com calma isso para você, tá? Se você simplesmente for lá e falar para ele que você tá triste, você vai fazer o quê? Você vai instigar nele um sentimento potencialmente, tá? De insatisfação, de incompetência. Ele pode se sentir envergonhado, culpado, criticado, rejeitado de alguma forma. Você está apontando uma insuficiência dele, né? Um erro dele, que ele não esteve com você no momento em que era importante que você estivesse. E aí se você simplesmente disser para ele: olha, eu estou triste porque você não posso contar com você nem na doença, né? Isso cria uma crítica, um atrito desnecessário, que eu acho que não acaba explicando realmente o que você gostaria que explicasse. Né? E vai acabar ele ter a chance dele te ouvir, você simplesmente dizendo: olha, eu estou triste, estou decepcionada porque eu esperava mais de você, vai tender a criar um atrito maior, tá bom? Agora, continuar fazendo o que não se importa, eu acho que também não é o caminho, não é ignorar as coisas e varrer para baixo do tapete. Existem vários outros caminhos para você caminhar. Vou te dar uma ideia. Você pode conversar com ele e falar com ele sobre, primeiro vendo como é que ele está, introduzindo algum assunto, vendo o que aconteceu, que ele andou um pouco afastado, né? Sentindo o terreno, você vai perguntando para ele na boa, e aí você vai conversar com ele sobre, vai contar para ele como é que estava no hospital, né? Que você ficou com medo e tal, que você sentiu a falta dele. E aí você não precisa falar que não posso contar com você nem na doença. Pode falar: eu senti muito a sua falta naquele momento. Poxa, eu queria muito que você pudesse ter ficado comigo. É diferente de dizer: estou triste por não poder contar com você nem na doença. De você dizer: olha, fiquei triste, eu senti sua falta, você é importante, você não, né? E aí explorar com ele: o que aconteceu que você não foi? Né? Poxa, eu me senti até um pouco sozinha lá, senti sua falta. Tipo assim, sem colocar muita pressão, no sentido assim, sem parecer que você depende totalmente dele, mas querendo expressar que você, sim, valoriza a presença dele e que gostaria que ele estivesse junto com você, que seria melhor estar com ele naquele momento, que você valoriza a presença dele e que você gostaria que ele tivesse comparecido. Eu acredito que assim ele vai tender a te ouvir muito mais, né? Está mais aberto a buscar satisfazer mais as suas necessidades e além disso, a refletir sobre o que ele fez, né? Sobre a importância dele na família, né? Porque às vezes ele não foi com você, ou às vezes o alcoolista, ele pode, uma das hipóteses, né, que ele pode se afastar da família, né, ou da esposa, também por achar, né, em algumas situações, de que ele não é importante, de que ele não faz falta, né? Ele é uma pessoa que incomoda os outros, então acaba perdendo a sensibilidade do quanto é importante, né? Ainda mais se volta com uma crítica, dizendo: olha, veja como você é decepcionante. Pode ser que ele escute assim: olha, realmente, eu sou uma pessoa que não importa tanto, é melhor eu até me afastar, porque eu só erro mesmo, né? Não quero incomodar as pessoas com a minha presença. Não estou dizendo que é sempre assim, mas é uma hipótese, entendeu? Então é interessante você explorar um pouco mais antes de começar já a ir com os dois pés, tá entendendo? Faz sentido isso? Comenta aqui pra mim. A Cris está perguntando: meu irmão está bebendo muito. Como começar uma conversa sem ofender, fazer ele refletir? Começando por você refletir. Quando você pensa, como começar uma conversa, tá? Quando vem essa ideia de como começar uma conversa, geralmente, 99% das vezes, a pessoa que está me perguntando isso é porque ela está com a cabeça engessada no sermão.
Ela acha que é só sermão. E aí fica pensando, como é que eu posso ir lá e argumentar para ele, explicar para ele o quanto eu acho que o álcool faz mal para ele? E como é que eu faço isso e ele reflita? Não dá. Não dá para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. E eu sei que quem está começando a entender o método ACA, quem está começando a entender o caminho que eu mostro aqui, que vai te levar você a fazer quem você ama parar de beber, que pode ser um pouco contra-intuitivo, né? Porque é muito natural as pessoas pensarem, poxa, eu vou lá e vou falar com meu irmão, ele está bebendo demais. Vou lá e contar para ele que eu acho que ele está bebendo demais. Vou lá falar para ele que ele precisa parar de beber. Mas isso tende a ser ouvido como uma acusação, como uma crítica, naturalmente, porque as pessoas em geral, não só quem tem alcoolismo, elas se importam demais com a própria liberdade. E muitas vezes, quando a gente sente que a nossa liberdade está sendo ameaçada, a tendência que a gente tem é de lutar contra isso, mesmo que seja algo para o bem. Então, argumentos, sermões podem ameaçar o instinto de liberdade. Sem falar que, muitas vezes, se você vai aconselhar ou argumentar com o irmão, ele pode se sentir diminuído. Então não vai atrás dele com a ideia de, olha, eu preciso falar sobre bebida e eu preciso lá falar para ele refletir. Isso tem que ser colocado estrategicamente no diálogo, né? Muitas vezes, dependendo como é que está a sua relação com ele, é melhor você começar tendo algum tipo de diálogo, entendendo, tendo curiosidade genuína pela vida dele, né? Em momentos de sobriedade. E aí você vai aprendendo técnicas, né, para como fazer ele refletir de uma forma que não seja argumentando, que não seja dando um sermão para ele, né? Ajudando ele a explorar esse assunto. Mas para fazer isso, você vai precisar de aprender técnicas de comunicação, tá? Que é o que eu ensino passo a passo, detalhado no curso ACA, e vai ser importante você também ter uma postura de comprometimento com o desapego. Quer dizer o quê? Eu tô aqui fazendo essa live, eu tô comprometido, né? Sexta-feira à tarde, eu parei tudo que eu estava fazendo aqui, me organizei, tá, vou sentar, vou fazer essa live, vou responder da melhor forma que eu puder as pessoas que estão me acompanhando ao vivo. Esse é o meu comprometimento. Eu vou aqui nesse período de tempo, vou responder o melhor que eu puder, né? No nível que as pessoas possam entender, qualquer um que chega aqui consiga entender. Esse é o meu comprometimento. Agora, se tem alguém que está assistindo essa live que está odiando, achando uma droga, achando terrível, eu vou fazer a minha parte, eu vou acabar a live e eu acho que depois eu vou comer um lanchinho, depois mais tarde eu vou assistir um filme, depois eu vou dormir. Eu vou tocar minha vida de boa. Porque eu não estou aqui apegado a fazer todo mundo mudar. Eu não estou aqui desesperado querendo que você goste de mim. Eu não estou aqui desesperado querendo que você mude a sua vida. Porque se eu for te ajudar a mudar alguma coisa, eu acredito que eu vou precisar fazer isso sem tentar te controlar, sem forçar a barra com você. Eu vou mostrando conteúdos para você, vou te mostrando oportunidades, vou te mostrando obstáculos, como superar obstáculos. E eu acredito que assim, te informando, eu vou te ajudar mais. Agora, se eu ficar desesperado, começar a ligar para sua casa, não, venha assistir a live, aí eu acho que vai ser muito mais baixa a chance de você se interessar. Porque por que essa pessoa está tão apegada a mim assim? Tá entendendo? Então esse desapego é importante. Né? Você tem que fazer o certo, fazer o melhor, buscar fazer com a técnica certa, né? Que é o que eu ensino no curso ACA. Mas é importante você ter mais apego ao que você vai fazer do que a consequência imediata. Porque o resultado de fazer o alcoolista que você ama parar de beber, ele não necessariamente vai ser no dia. Pode levar dias, pode levar semanas. Né? Então você tem que estar focado no processo que você vai fazer, em fazer esse processo da melhor forma, pensando em você e em como abordar essas situações, sem desespero, tá? A Lulu tá falando, meu marido fala tudo isso que o senhor acabou de falar. É porque, cara, é muito igual, né? Só muda o endereço. A dinâmica do alcoolismo ela tem muita coisa em comum, né? Por isso que no curso ACA eu ensino tanto pais, mães, filhos, irmãos, amigos, né? E com o mesmo método. A Luciana está dizendo, meu marido me falou que não vai parar de beber de maneira nenhuma. Meu marido falou que não vai parar de beber de maneira nenhuma. Será que eu consigo? Olha, Luciana, eu vou te dizer uma coisa. O marido da Luciana disse que não vai parar de beber de maneira nenhuma. Será que eu consigo? Eu vou te dizer o seguinte, não é pelo que ele falou que eu vou poder ter ideia se você vai conseguir ou não. Não é porque ele disse isso.
Tem a Leia, né, uma aluna do curso ACA, que ela até, eu entrevistei ela, me deu um depoimento, dizendo que o esposo dela olhou bem fundo no olho dela um dia e falou para ela o seguinte: eu nunca vou parar de beber. Nunca vou parar de beber. Eu gosto de beber. Você tem que me aceitar desse jeito se você quiser. E quando ele falou isso, ela ficou muito chateada. Mas ela seguiu acreditando no que dependia dela mudar. E aí ela é uma aluna do curso ACA e ela estudou, se comprometeu, buscou melhorar o jeito dela lidar com a doença dele e ele parou de beber. Quando eu entrevistei ela, já estava fazendo 5 ou 6 meses que ele não bebia nada. Então, quando me fala assim, o meu marido falou que não vai parar de beber de maneira nenhuma. Primeira coisa que me diz isso é que você errou. Você deve ter feito alguma coisa, porque ele não deve ter acordado na segunda-feira de manhã e falado, bom dia, meu amor, eu não vou parar de beber de maneira nenhuma. Não. Certamente você encheu o saco dele, você fez coisas, falou coisas erradas, se atrapalhou toda, e aí você despertou nele um instinto de rebeldia. E tá tudo certo, você fez o melhor que você pôde, mas eu tô aqui para te ajudar a perceber isso, onde precisa melhorar. E aí ele respondeu assim, com resistência, natural, né? Tem uma dinâmica certa para conversar com ele. E aí quando ele falou isso, você começou, meu Deus, será que eu consigo? Aí não é pelo que ele faz, é pelo que você faz que vai dizer se você vai conseguir ou não. Como é que você está lidando com esse problema? Né? Quando tem a oportunidade de aprender mais sobre isso, o que você faz? Quando tem uma dificuldade, você desiste fácil? Como é que você está investindo o seu tempo para aprender a fazer isso? Tá entendendo? Depende muito mais do seu comprometimento do que o que ele está dizendo hoje. E isso é tão óbvio, e eu vou dizer um exemplo aqui e você vai entender perfeitamente. Se ele falasse o oposto, você acreditaria? Eu nunca mais vou beber. Você acreditaria? Você teria medo? Não, agora ele vai parar. Acho difícil, né? Acho difícil. Então por que esse tipo de palavra você acredita? E outro tipo não? São só palavras que indicam resistência dele. Não é isso que vai definir se você vai conseguir ou não. É o quanto você estiver disposto a fazer a sua parte da melhor forma possível. Tá bom? Como a Leia fez. E hoje pode comemorar que o marido parou de beber, mesmo que ele dizia isso. Outra pergunta aqui. É normal um alcoolista ser tão depressivo? Meu pai é demais. Não gosta de se enturmar e só dorme e bebe o dia todo. Normal não é, né? Normal não é. Ser alcoolista não é normal. Pelo menos como eu gosto de pensar no que é normal. Normal não é. Agora, por que alguém que tem alcoolismo pode apresentar sintomas depressivos? Por muitas razões. Às vezes por ter depressão também com alcoolismo, porque o álcool traz sintomas depressivos, ele pode levar uma pessoa a desenvolver depressão, o álcool tem esse poder, o álcool pode desencadear sintomas depressivos, sim, e ele pode mascarar sintomas depressivos de alguém que tem depressão, e aí bebe, e aí parece que a pessoa não é depressiva, que daí confunde um pouco o cenário. E outra coisa, a pessoa que bebe demais, o álcool mexe com a química cerebral e desregula o humor da pessoa, né? Só que assim, às vezes a pessoa também bebe e estragou a vida, estragou os relacionamentos. Pensa, anos e anos bebendo, errou com um monte de gente, afastou as pessoas mais queridas da vida dele, porque tratou elas mal. Como é que vai se sentir feliz, você entende? Vitor, mas ele bebe porque quer, ele se colocou nessa posição. Talvez ele também entenda errado e ache isso, quando na verdade é a doença do alcoolismo que é o inimigo. E aí a pessoa está lá, mal, isolada, sem apoio, sem ajuda, sem entender como sair dali e muitas vezes até pensando coisas negativas sobre si mesmo. Tá entendendo? Então isso é muito possível. E assim, enquanto a pessoa não parar de beber, a depressão tende a não melhorar. E você não é obrigada. E a culpa não é sua, a culpa não é de ninguém. Mas você, se quiser, você pode ser parte da solução para que o seu pai pare de beber e possa melhorar e ter mais satisfação na vida. A Sandra está dizendo que se separou há 3 meses, que a relação insustentável. Depois da separação, ele só bebe. Moro no mesmo prédio que ele e vejo como chega em casa após passar a noite inteira bebendo. Me preocupo muito com ele, gostaria de ajudar, mas não quero voltar com ele. Como ajudar como amiga? Você pode ajudar sem estar casada com ele, tá?
Inclusive teve uma pessoa que me mandou um print, ela ajudou um amigo de outro estado. Mandou foto até antes e depois. Eu não publico porque é uma foto muito sensível. Mas ela conseguiu, ela não era nunca foi namorada nem nada dele, nunca foi casada com ele, e conseguiu fazer ele parar de beber, né? Através do jeito de se relacionar com ele. Então não precisa estar casada com ele. Mas como ajudar, como amiga, daí eu recomendaria, depende de quanto você quer ajudar. Se você quer ajudar mesmo, eu te recomendaria entrar no curso ACA, que é onde eu ensino passo a passo para você fazer quem você ama parar de beber, sendo casado com você ou não. Eu não conheço nada melhor do que isso, para você conseguir ajudar ele a parar de beber. A Xanda está perguntando: Vitor, como propor um tratamento num período de sobriedade? Estou reforçando o lobo da sobriedade. Xanda, convidar para tratamento é algo que envolve várias etapas. Para você convidar o alcoolista para tratamento, envolve várias etapas, tá? Tanto que no curso ACA tem um módulo específico, com aulas específicas sobre como passar por cada etapa para convidar quem você ama a fazer um tratamento. Primeira coisa é entender o seguinte: ninguém quer fazer um tratamento. Esse não é o objetivo, esse é o meio. Geralmente as pessoas querem um tratamento porque elas querem o resultado que aquilo tende a trazer. E por isso que elas buscam um tratamento. E para uma pessoa querer aquele resultado, ela tem que entender que o alcoolismo é um problema, ter a percepção, ela tem que desenvolver o incômodo, ela tem que ter incômodo com aquilo, e aí ela tem que ter intenção de mudar, e aí sim ela vai ter otimismo para imaginar ir num tratamento. Se você não compreender isso mais a fundo, você tende a queimar a largada e pegar e tentar convidar alguém que não está na hora de convidar ainda, né? Muitas vezes não é para propor um tratamento precocemente, isso pode trazer mais resistência. Precisa fazer isso com a ordem adequada, né? Por isso que tem um módulo inteiro sobre isso no curso ACA, para você poder observar como ele reage a isso, como ele entende o problema dele. Não adianta só olhar e você, na sua opinião, você acha que ele deveria mudar, mas ele ainda não está nesse ponto, não é hora de você esfregar na cara dele o que você acha e mandar ele se tratar. Senão, naturalmente, não vai ser tão eficaz. Você precisa construir isso dentro das estratégias, né? Não é só reforçar o lobo da sobriedade. Você precisa, né? Isso é um bom começo, mas tem que fazer todas as etapas do método ACA, tá bom? Para você conseguir ir aumentando essa escala de consciência nele, para que ele tenha cada vez mais interesse e comprometimento em mudar. Tendo interesse, tendo comprometimento em mudar, aí vem a etapa de pensar se o tratamento é ou não legal. Tá entendendo? Porque quem está comprometido vai aceitar fazer o que for necessário. Está muito comprometido, ele vai dar um jeito. Às vezes nem precisa de tratamento. Às vezes precisa. Mas daí, com esse comprometimento, é bem mais simples de convidar para o tratamento, né? É só um empurrãozinho na hora certa. Mas para chegar lá, você tem que ir construindo isso através do seu relacionamento, usando as técnicas, né, do curso ACA. Beleza, Juliana? Doutor, eu sou aluno da turma 12 e meu marido, depois de tudo o que aconteceu, consequências naturais, ele ainda segue bebendo como se nada tivesse acontecido. Mas e aí, Juliana, onde é que você acha que está o problema? Na sua opinião? Esse é um engano muito comum, tá? É um engano muito grande. Tem gente que passou anos e anos tentando fazer com que o alcoolista não tivesse nenhuma consequência negativa natural. E aí, por conta disso, protegeu a pessoa de tudo, dava dinheiro, protegia de tudo. Colocava a pessoa numa redoma de vidro. E aí, às vezes, ela observa que talvez isso não seja o mais interessante, ela começa a parar de fazer isso. Começa a deixar o alcoolista sentir algumas consequências naturais. Só que isso só isoladamente não é suficiente. Senão não existiria alcoolismo. Alcoolismo é consequência negativa atrás de consequência negativa. Por isso que no método ACA o que eu ensino são estratégias para você articular essas consequências negativas junto com outras estratégias de comportamento, como reforçar o comportamento de sobriedade, sobre como articular para que dentro do relacionamento você crie mais interesse na sobriedade. Porque senão seria muito bobo, não seria nem necessário ter muito estudo sobre isso. Se fosse simplesmente só deixar ele se ferrar, e aí ele vai parar de beber? Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Isso é uma ingenuidade muito grande, senão não teria, né? A pessoa vai lá e fica mal e para de beber automaticamente. Tem várias coisas no meio desse processo para causar esse interesse e esse comprometimento na mudança.
Faz sentido isso? É só deixar ele ter consequências negativas. As lives do Pergunta pro Vitor, elas não ficam gravadas imediatamente. Elas são liberadas só depois, tá? Só depois de um tempo. O problema do meu marido é que ele é muito agressivo e só fala coisas agressivas o tempo todo. Tô com medo dele. Polícia! Se alguém te ameaça e alguém te faz sentir medo pela sua integridade física, você precisa, antes de qualquer coisa, se proteger. Buscar, fazer boletim de ocorrência, dependendo da gravidade do que aconteceu, ele precisa ser responsabilizado. Agora eu vou viver com medo, isso aí vai ser muito difícil, você precisa buscar ajuda da segurança pública, antes de qualquer coisa, tá? Vitor, manda o link do curso? Não tá? As inscrições se encerraram na semana passada, então não tem vagas no momento, tá? Vai precisar ficar de olho aí para quando a gente abrir novas vagas. Elas se esgotaram já na primeira semana, então a gente não tem mais vagas agora. Vitor, ideias de se machucar. Ele bebe e ameaça se machucar. Não sei o que fazer. É grave, sério e precisa de atenção mesmo. Você precisa de muita atenção. Sempre precisa, mas nesse caso, atenção imediata. Precisa procurar um psiquiatra imediatamente para te orientar diretamente como lidar com o risco, né? Risco não se brinca, né? Não se brinca, não espera para ver o que vai acontecer. Você busca uma emergência, né? Igual quando a pessoa está infartando, Vitor, olha, meu marido está infartando, o que eu faço? Leva no médico, ou procura um cardiologista, entendeu? Procura um psiquiatra para falar sobre risco, para te orientar o que tem na região aí, o que fazer, tá? Ó, a Ilma tá falando, será que a minha resposta foi correta? Falei que o problema, eu falei para ele que eu não queria ir com ele para sair com ele para beber, que ele podia beber, mas que eu não queria estar com ele quando tivesse bebido. Será que respondi certo? Ele ficou brabo. Eu acho que dá para melhorar bastante, Ilma. Por exemplo, inclusive, na aula de extinção comportamental na prática do curso ACA, você vai encontrar alguns exemplos e você vai perceber que é o seguinte, nenhum momento lá eu falo que é para você dizer que, você pode beber. Essas palavras não saem da sua boca. Você não vai dizer você não pode beber, mas você não vai dizer que você pode beber. Ah, não, você pode beber, mas eu não vou porque eu não quero, não gosto. Porque o problema é comigo mesmo, não é com você. Aí você falou, né? Ele disse, mas eu não vou exagerar. E aí você respondeu, não, é que o problema é comigo mesmo. Não, você está tornando muito confusa a história. Eu vou te dar uma ideia, lá no curso ACA tem vários exemplos e várias situações diferentes, tá? Mas eu vou te dar um exemplo aqui, que é o seguinte, você não vai falar, você pode beber. Fala, olha, eu prefiro não estar com você nesse momento. Tá? Eu não me sinto bem, porque eu tenho medo, por exemplo, tem lá a comunicação positiva, lembra? Os elementos do CREP, agora você vai usar os elementos do CREP. Vai usar a compreensão do outro, responsabilidade compartilhada, eu e positividade, lembra? Você vai usar esses elementos. Você vai falar o quê? Olha, eu sinto medo. Eu sinto medo, eu não me sinto bem, eu não consigo curtir, eu não consigo relaxar. Eu sei que você não vê problema nisso. E aí você vê como você vai articulando as coisas do curso. Aí ele fala, não, mas eu não vou exagerar. Aí você vai para onde? Judô psicológico da fase 1. Reflexão simples, reflexão amplificada. Olha, percebo, você não vê problema. Para você isso é um absurdo até, é um exagero da minha parte. Porque na sua forma de ver não existe motivo para eu me preocupar. Tá vendo? Você vai articulando o judô psicológico. Né? Tudo em detalhes lá. Fiz esse módulo do curso, mas na verdade passei na frente, mas não consegui colocar em prática. O curso ACA ele não é tipo assim um livro de romance, né? Que você vai ler um livro de romance, o que acontece? Você lê uma vez, que legal essa história, me inspirou. Não é assim. O curso ACA ele é tipo assim, é tipo um exercício da academia. Menos que isso, é até mais fácil com o exercício da academia. Quer dizer o quê? Você precisa revisitar aquilo. Você tem que entender que no curso ACA você está lá desenvolvendo habilidades. Não é uma única vez que você vai treinar aquilo, ou você vai assistir a aula uma única vez, que aquilo vai entrar na sua cabeça. Por mais inteligente que você seja. Talvez alguém possa conseguir, mas eu não sou um exemplo. Eu estudei muitas e muitas vezes, e inclusive até hoje eu revejo as próprias aulas do curso ACA, porque é um conhecimento muito rico. Então, para conseguir absorver tudo aquilo, a gente precisa olhar para isso como, estou estudando para desenvolver as minhas habilidades. Não é só para saber o que o Vitor falou. Porque tem na segunda, na terceira vez que você assistir, você vai pegar muitas coisas novas que você não pegou na primeira passagem. E aí você vai começar a incorporar isso. E é por isso que eu digo no curso ACA, logo no início, que é um curso para você desenvolver habilidades.
Não é só para você adquirir conhecimento, é para você, porque conhecimento não é poder. Conhecimento não é poder. Conhecimento colocado em prática é poder. E só vai ser colocado em prática conforme você tiver introjetado aquilo. E vai estudando várias vezes, e praticando, tentando, tropeçando, acertando. Você vai começar a ter naturalidade de aplicar isso. Tá? É tipo caminhar. Você não aprendeu a caminhar e começou a correr. Você começou a caminhar, aí você engatinhava, aí você levantava, tentava de novo. E aí você começou... Hoje você nem pensa para caminhar. É natural. Sai, você levanta e sai. Essa é a ideia, você vai desenvolver essas habilidades. Vitor, há alguma relação do alcoolismo com o fato de o relacionamento com o pai não ser bom? Indiretamente pode ter, indiretamente, bem indiretamente. Por quê? Como? De forma geral, qualquer situação de criação em que, e para quase todos vai ter um pouco disso, qualquer situação de criação em que houve dificuldade de desenvolvimento emocional, uma relação conflituosa com os pais, pais emocionalmente imaturos, eles criam filhos com dificuldade de lidar com os sentimentos, porque eles não ensinaram isso para os filhos, talvez porque nem aprenderam, e aí desenvolvem dinâmicas de relacionamento ruins, né, prejudiciais. Então isso pode dificultar ele a lidar com os sentimentos dele e agir de forma mais madura. E isso pode contribuir para que ele que ele busque fuga de vez em quando no álcool, mas não que isso causa o alcoolismo, tá? Tanto que para parar de beber não vai nem falar sobre a história com o pai. Um tratamento de primeira linha, vamos dizer assim, uma terapia para alguém que tem alcoolismo de primeira linha, né? Qualquer um que trabalhe bem com isso e qualquer estudo que você for ver, a primeira linha é o quê? O tratamento é focado em parar de beber. Ah, vai trabalhar traumas do passado. Depois. É contraindicado até. Ah, vamos discutir a relação ruim com o pai. Não. Primeiro você apaga o incêndio. Depois você vai ver o que precisa consertar na casa. Você não vai deixar a pessoa bebendo enquanto vai pensar sobre os relacionamentos que não foram ruins. Beleza, isso tá lá. Mas não é o que faz a pessoa continuar bebendo. Pode estar só no emaranhado. Mas primeiro tem que ser trabalhadas questões que vão levar a parar de beber. Né? Por isso que eu ensino no curso ACA ajuda a pessoa a se desenvolver também, porque vai incentivando a vida sóbria e vai fazendo com que a pessoa comece a desejar ter melhores coisas na vida, né? E até talvez buscar se curar de feridas emocionais. Coloquei em prática os ensinamentos, porém além de estar bebendo mais, se tornou controlador. Não quer que eu saia, acho que tem a ver com traumas de relacionamentos anteriores, onde ele foi traído. Olha só que interessante a cabeça do faixa branca. O faixa branca, ele começa a aprender uma coisa e ele tem a síndrome da arrogância. Ele acha que ele fez tudo certo. Coloquei em prática os ensinamentos, Vitor, mas ele está bebendo mais. Você já está assumindo que você colocou em prática absolutamente tudo que eu ensino da forma correta. E aí ele está bebendo mais, mas é por causa de um trauma do passado. Você vê? Se você quer fazer quem você ama parar de beber, você precisa disso. Até outras coisas da vida. Você precisa ser treinável. Às vezes a gente se coloca numa posição em que a gente não é treinável. E é impossível a gente aprender quando a gente se coloca numa posição arrogante. E aí você deixa de ser treinável. Você para de buscar aprender e refletir sobre o que você está fazendo e você começa a acusar os outros, que é o mundo que não está indo como você quer. Tipo eu, quando era pequeno, eu gostava de ir na praia e eu pegava uma prancha eu não sei surfar em pé, eu surfava deitado, né? Criança, até hoje eu não sei. Mas o fato é que às vezes eu brincava com o mar e eu ficava tentando segurar a onda com a minha prancha. Loucura de criança, né? Criança, eu quero dominar o mar, eu brincava na minha cabeça, eu ficava pensando, eu vou entortar o mar. Mas não, quando a gente é adulto, a gente começa a perceber que, olha, se a gente quer surfar, a gente precisa entender um pouco sobre a maré. A gente tem que ter humildade para ver que, eu não vou bater de frente com a onda, deixa eu aprender, às vezes aprender com alguém que sabe, deixa eu observar. Eu não vou ficar brigando, meu Deus, eu estou tentando surfar, eu vou me afogar. Não, eu vou observar e vou ver como é que eu tenho que me colocar na onda para que as coisas fluam. Entende? Essa humildade é necessária para que você seja treinável e possa fazer quem você ama parar de beber. Né? Porque o jeito que você lida com esses desafios contaminam também, né? Imagina se o alcoolista começar a falar assim, meu Deus, tentei não beber uma vez, mas não consegui. Eu fiz tudo que eu achava que eu tinha que fazer para não beber, mas parece que eu estou bebendo mais. E aí então eu vou largar a mão. Eu acho que o problema é a política, o problema eu acho que é o trânsito, o problema eu acho que é os outros, porque, né, quando a gente começa a entrar nessa armadilha de terceirizar a culpa e não olhar para nós, a gente se perde.
Aí a gente só paralisa no processo, né? E não avança no caminho de fazer quem ama parar de beber. O pior, eu não sei o que é pior, a pessoa não... eu acho que o pior, porque quando você não sabe o que fazer para fazer quem você ama parar de beber, beleza, isso tem problemas, né? Beleza, é um problema mais solúvel, porque quando você não sabe o que fazer para fazer quem você ama parar de beber, a solução é clara, beleza, você precisa aprender, você precisa entender algo que você ainda não entende, e quando você aprender isso, você vai ter o resultado que você quer. Ter essa mentalidade que se eu não tive o resultado que eu quero, é porque eu ainda não sei aquilo que eu preciso para alcançar, isso permite você chegar na solução. Mas tem algo que te impede de chegar na solução. Impede qualquer um de nós. É quando eu acho que eu estou fazendo certo, mas não estou. Isso é muito comum. Eu acho que eu estou fazendo certo, mas eu não estou fazendo certo. Mas, Vitor, eu acho que eu estou fazendo certo, mas como é que eu vou saber que eu não estou fazendo certo? Eu quero fazer certo, mas eu acho que eu estou fazendo certo. Como é que eu posso descobrir se eu não estou fazendo certo? Se você, por exemplo, estiver fazendo o curso ACA, você pode mandar perguntas, mandar os exercícios do curso na comunidade do curso, mandar mostrar o que você está fazendo, pedir opiniões, né? Aí você vai receber feedbacks para ver onde é que você está errando. E é só assim que você vai conseguir perceber aonde é que você não está fazendo certo e o que você precisa fazer para avançar. Faz sentido isso? Né? Não tem isso, vale para qualquer coisa na vida. Ó, a Vera está falando, Vitor, quando eu falo com ele desconversa. Fico pensando o que se falar sempre, se ele sempre vai achar que eu sou chata. Vera, é só você parar de ser chata. Uau! Só parar de ser chata. Sei, eu tô brincando um pouco, mas é um pouco sério. É porque é muito provável que toda vez que você vai falar com ele, você puxa alguma coisa chata. Porque eu entendo, às vezes quando tem muitos problemas, a cabeça da gente fica tentando achar soluções. Não, deixa eu argumentar, deixa eu conversar, deixa eu falar de álcool, deixa eu puxar alguma coisa, deixa eu dar um conselho. Isso torna a pessoa insuportável para o outro. Aí o outro não vai desconversar naturalmente, é um saco isso. O que você pode fazer? Você pode começar a criar um pouco mais de conexão. Falar de outros assuntos um pouco e sentindo o terreno, criando mais conexão. Para poder ter diálogos mais produtivos. Não sempre ter uma argumentação, senão ninguém aguenta. Tá entendendo? Cuida com isso. Senão você vai tentar, senão você vai ter a impressão de que qualquer coisa que você for falar, ele vai te achar chata. Vitor, mas eu não faço ideia do que falar. Eu vou te dar uma dica. Tá? Tem um livro bem interessante que pode ajudar nisso, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro bem interessante. E ele fala que uma das melhores formas de você conseguir a atenção de alguém e fazer que alguém se interesse por você e pelo aquilo que você tem para falar, a forma mais rápida de fazer isso é você se interessando pelo outro primeiro. Que muitas vezes quando você vai conversar com o alcoolista que você ama, você não está nem pensando nele. Você está pensando na sua ansiedade, você está pensando no que você quer que ele faça, você está pensando em você, 30 vezes mais do que ele. Aí você quer que ele se interesse por você sem você se interessar por ele. Você quer que ele ouça o seu conselho sem você ter mais conexão e ouvir ele. Aí ele vai te achar chata. Por quê? Porque, por definição, você está sendo chata mesmo. Não é por querer. Né? Não é por querer. Mas se você não perceber isso, você vai ficar presa na armadilha de ser chata. Aí você gasta energia à toa. Então para, calma, observa. Tá, se eu quero que ele me escute, deixa eu demonstrar interesse genuíno por ele, alguma coisa. Buscar um pouco mais de conexão. E aí vão surgindo mais oportunidades. Tá bom? De conversar. Então é isso, essa foi a live de hoje, eu espero que você tenha gostado e aproveitado essas respostas que eu dei, tá? Lembrando que você pode também participar ao vivo, né, nas sextas-feiras à tarde, quase sempre às 15 horas, e trazer a sua pergunta, né, se eu não respondi, ou coloca aqui nos comentários também, se você está assistindo isso no gravado, que pergunta que eu não respondi hoje, e o que você achou desse vídeo. Se você me contando o que você achou do vídeo, você me ajuda a entender se eu devo fazer mais, ou se eu devo parar de fazer esse tipo de quadro. Porque a minha ideia aqui é te ajudar a aproveitar da melhor forma possível para você entender mais sobre como fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Então, comenta para mim o que você achou, curte, compartilha também com outras pessoas que podem estar precisando saber dessas informações. Se inscreve no meu canal, me segue lá no Facebook, Instagram, tem vídeos e conteúdos novos todo santo dia, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!